Estudos em Romanos, capítulo 14. Plenitude de bênçãos. Para terminar o 8º capítulo, será necessário gastarmos apenas um pouco de tempo em cada versículo. Mesmo assim, creio que será melhor revisar brevemente os versículos considerados em nosso último estudo. Abre aspas. E sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Além disso, aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Fecha aspas. Romanos 8, 28 a 30. Você perceberá que os verbos nesses textos estão todos no tempo passado. As bênçãos e promessas contidas aqui são verdadeiras permanentemente para todos aqueles que receberam o chamado de Deus. Quem é o chamado? Abre aspas. Porque a promessa é para vocês, e para seus filhos, e para todos os que estão longe, sim, a tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Fecha aspas. Atos 2, 39. Ele chama quem quiser. Quem quiser, tome de graça da água da vida. Agora, qual é o propósito de Deus ao chamar todo o mundo, todos os que forem a Ele? Abre aspas. Para que na dispensação da plenitude dos tempos ele possa reunir todas as coisas em Cristo, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Sim, nele. Fecha aspas. Efésios 1, 10. Falando sobre o mesmo assunto em 2 Timóteo 1, 9, o apóstolo Paulo diz, abre aspas, quem nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas próprias obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que foi dada em Cristo Jesus antes que o mundo começasse. Fecha aspas. Devemos, então, ser reunidos em Cristo de acordo com o propósito e graça de Deus. Vendo isso, qual é o nosso dever? Abre aspas. Portanto, antes, irmãos, sejais diligentes para confirmar a vossa vocação e eleição, porque se fizerdes essas coisas, nunca cairás. Fecha aspas. 2 Pedro 1, 10. Como podemos ter certeza de nossa vocação e eleição? Cada um é chamado, mas o propósito de Deus está em Cristo. Abre aspas. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, a quem seja a glória para sempre. Amém. Fecha aspas. Romanos 11, 36. Todos nós somos chamados e todos podemos garantir nossa vocação e eleição aceitando a Cristo e permanecendo nele. Então, somos chamados de acordo com o propósito de Deus porque estamos em Cristo. Abandone tudo o que é egoísta e tudo o que está relacionado com o ego. Então você poderá ter Cristo e será chamado de acordo com o propósito de Deus. Se dissermos, aqui estou, Senhor, toma-me, então estamos em Cristo. Mas essa frase, aqui estou, toma-me, deve ser de fato e em verdade. Não se trata apenas de palavras, mas precisamos saber o que elas significam. Então estamos nele e, portanto, somos predestinados para sermos conforme a imagem de seu Filho. Abre aspas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Fecha aspas. Romanos 8, 28. Quando? Agora. Como é isso? Abre aspas. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Fecha aspas. Romanos 8, 29. Veja que tipo de amor o Pai nos concedeu para que sejamos chamados filhos de Deus. Quando dizemos ao Senhor, dia após dia, abre aspas, aqui está o meu coração, Senhor. Não posso mudá-lo. Eu quero que o Senhor o tenha. Ele nos amarrará com cordas de amor divino às pontas do altar.
Somos então predestinados com Cristo. O que ele tem, nós temos. Ele nos deu a vida eterna e disse por si mesmo, abre aspas, ninguém os arrebatará da minha mão, fecha aspas, João 10, 28. Deus tinha um propósito. Isso pode ser alterado? Não. O problema está resolvido. Aqueles que são chamados são justificados em Cristo. Portanto, temos justificação. Mas aqueles que são justificados são igualmente glorificados. Podemos acreditar nisso? Se pudermos, teremos obtido uma quantidade maravilhosa de força. Temos a glória de Cristo? Sim. Abre aspas. E a glória que tu me deste, eu lhes dei, para que eles sejam um, assim como nós somos um. João 17, 22. Veja que está no passado. A glória que Deus deu a Cristo é nossa hoje. É verdade que essa glória ainda não apareceu e o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Cristo. Mas é nossa e aparecerá, e mesmo agora aparece na forma de graça. Interiormente a temos, pois Paulo diz, abre aspas, para que ele vos conceda, segundo as riquezas da sua glória, ser fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Fecha aspas. Efésios 3, 10. Pelo mesmo motivo, Jeremias diz, abre aspas, não nos aborreças, por amor do teu nome, não desonres o trono da tua glória. Fecha aspas. Jeremias 10, 21. Abre aspas. O Senhor dará graça e glória. Nada de bom negará aos que andam retamente. Fecha aspas. Pedro diz que, crendo, podemos, abre aspas, regozijar-nos com alegria inexprimível e cheia de glória. Fecha aspas. 1 Pedro 1, 8. A glória é toda nossa. Nós a temos agora. Aos poucos, quando tivermos aceitado essa graça de acordo com as riquezas de sua glória e ele realizar em nós seu propósito, então sairemos da graça para a glória no mesmo nível. Abre aspas. O que diremos então a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Fecha aspas. Romanos 8, 31. Pegue este versículo, leia-o e guarde-o na memória. E então lembre-se de dizer, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Apocalipse 12, 11. E lembre-se de que Cristo deu o exemplo de derrotar Satanás pela palavra do testemunho. Toda vez que a tentação vinha, ele dizia, está escrito. Então, quando as nuvens de escuridão vierem e a escuridão se acumular ao redor, apenas diga, se Deus é por nós, quem será contra nós? E Deus é por nós, como se mostra no fato de que deu Cristo para morrer por nós e o ressuscitou para nossa justificação. Há paz no pensamento de que Deus realiza todas as coisas segundo o conselho de sua própria vontade e que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Então, não importa o que venha contra nós, pois se vem contra nós, vem contra o propósito de Deus, e isso é tão certo e firme quanto a existência do Todo-Poderoso pode garantir. Quem está contra nós? Satanás está contra nós, mas isso não faz nenhuma diferença. Satanás experimentou seu poder com Cristo e ele provou não ser nada. Abre aspas. Todo o poder no céu e na terra me é dado. Fecha aspas. Mateus 28, 18. Diz Cristo. Então, se todo o poder foi dado a Cristo no céu e na terra, e sendo dado, onde sobrou algum para Satanás? Não há nenhum. Em uma competição com Cristo, Satanás não tem poder. Então, se temos Cristo por nós, nada pode ser contra nós. Alguns de nós falamos sobre o poder de Satanás no passado. No entanto, ele não tem nenhum. Não sobrou nada para ele. Tecnicamente falando, Satanás está contra nós. Quem é ele? O príncipe das potestades do ar. Ele traz pestilência,
traz doenças, coloca as coisas em nosso caminho e as arrasta contra nós. Mas as próprias coisas que ele coloca contra nós, para operar nossa ruína, Deus as toma e as torna em bênçãos. Costumamos cantar: deixe o bem ou o mal acontecer. Deve ser bom para mim, seguro de ter a ti em tudo, de ter tudo em ti. Muitas vezes cantamos coisas nas quais não acreditamos de forma alguma. Contudo, eu não gostaria que ninguém cantasse menos essas coisas, mas gostaria que você acreditasse mais nelas. É comum que, se você pegasse as palavras da música e as colocasse em prosa simples, não haveria ninguém em toda a congregação que acreditasse nelas ou ousasse dizê-las. Vamos acreditar nelas não porque estão no hino, mas porque são verdades bíblicas. Somos como o povo representado pelo profeta Ezequiel. Abre aspas. Também, ó filho do homem, os filhos do teu povo ainda falam contra ti pelas paredes e nas portas das casas, e falam uns aos outros, cada um ao seu irmão, dizendo: vem, eu te peço, e ouve qual é a palavra que vem do Senhor. Fecha aspas. E isso eles dizem: venha, vamos à reunião e ouçam o sermão. Abre aspas. E eles vão a ti como vem o povo, e se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as cumprem, porque com a sua boca mostram muito amor, mas o seu coração segue a sua cobiça. Eis que tu és para eles como uma canção adorável de alguém que tem uma voz agradável e pode tocar bem um instrumento, porque ouvem as tuas palavras, mas não as executam. Fecha aspas. Ezequiel 33, de 30 a 32. Eu digo que muitas dessas verdades são apenas como uma canção para muitas pessoas. Eles ouvem e se interessam por elas e depois isso passa, mas não acreditam nem as praticam. Mas o Senhor as deu para acreditarmos e praticarmos, e elas serão nossa força. Portanto, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nem sempre podemos ver ou dizer como, mas Deus disse isso e sabemos que é assim. Existem muitas coisas que não podemos explicar o porquê acreditamos nelas, pois parecem não fazer sentido para nós. Mas o próprio fato de Deus ter prometido que, se acreditarmos nelas, elas se cumprirão, faz com que assim seja quando as aceitamos e acreditamos nelas. Nós nunca poderemos ter certeza disso até que acreditemos, contudo, quando crermos, então veremos Deus realizá-las. Portanto, se Deus é por nós, quem será contra nós? Pense naquele profeta solitário de Deus, Eliseu. Ele estava em Samaria, as montanhas estavam ao redor dele. Uma hoste inteira de homens armados tinha vindo para pegá-lo. Ele ficou sozinho com seu servo e aquele servo estava com medo. Ele não pensou naquele momento e nem disse que o rei de Israel deveria enviar uma tropa de cavalos ou alguma infantaria para defendê-lo. O jovem aproximou-se dele e disse, aspas, ai meu senhor, como devemos fazer? Eliseu orou, abre aspas, Senhor, eu te peço, abra os olhos dele, fecha aspas. E o Senhor abriu os olhos do jovem, e ele viu e eis que as montanhas estavam cheias de cavalos e carros de fogo ao redor. Toda a montanha e planície estavam cheias de carruagens e cavalos, e qualquer um deles era mais forte do que todo o exército do inimigo. É tão verdade no nosso caso como no de Eliseu, que os que são por nós são mais do que os que são contra nós. A única coisa que devemos fazer é abrir os olhos para que possamos ver que é assim. O que abre os nossos olhos? A palavra. Ela é uma lâmpada para nossos pés e uma luz para nosso caminho. E se acreditarmos, saberemos que aqueles que são por nós são mais do que aqueles que são contra nós. Aquele que está conosco é o Deus vivo de Israel, que tem poder para transformar as trevas em luz e a fraqueza em força. E toda a maldade que vem contra nós,
ele a torna uma bênção para nos ajudar em nosso caminho. Abre aspas. Aquele que não poupou a seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Fecha aspas. Romanos 8:32. Porque ele, com Cristo, também nos dará todas as coisas? Porque todas as coisas estão nele. Observe Efésios 1:23. Abre aspas. Que é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todos. Fecha aspas. Aquele que se revestiu de Cristo é fortalecido com todas as forças. Por quê? Porque Deus colocou Cristo muito acima de todo principado e potestade e poder e todo nome que é nomeado, não apenas neste mundo, mas também naquele que há de vir. E pôs todas as coisas debaixo de seus pés, e deu-lhe para ser o cabeça sobre todas as coisas da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Portanto, tudo está em Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ele tem todo o poder que lhe foi dado no céu e na terra. Você não percebe que, sendo esse o caso, é uma conclusão inevitável que, quando Deus deu Cristo por nós e o entregou livremente por todos nós, Ele nos dá todas as coisas nele? Abre aspas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Fecha aspas. Efésios 1:3. 2 Pedro 1, de 2 a 4. Abre aspas. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Segundo o seu poder divino, nos deu todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou ao conhecimento e virtude, pelas quais nos são dadas grandes e preciosas promessas, para que por elas sejais participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que está no mundo pela concupiscência. Fecha aspas. Cristo tem todo o poder e Ele nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade. Observe que o tempo verbal passado é usado. Isso foi feito por nós. Então por que não temos? Por apenas uma razão, porque não aceitamos. Temos estado de luto por tanto tempo e dizendo que queremos essas coisas. Bem, nós podemos tê-las. Elas nos foram dadas e não há razão para que não devamos nos apropriar delas. Suponha que eu chegue até você e diga que estou com muita fome e que gostaria de comer alguma coisa. Tudo bem. Você diz, sente-se aqui à mesa e nós lhe daremos algo. Logo você coloca o que tem de melhor na mesa e me diz que aí está e que agora posso comer. Mas eu digo, estou com tanta fome e quero tanto comer. Tudo bem, pegue e coma. Mas estou com tanta fome e quero algo para comer, há dias que não como nada. Bem, pegue. Sim, mas eu quero muito comer. Você diria que eu estaria louco se agisse dessa maneira e não comesse da comida que foi colocada tão livremente diante de mim. Disse alguém para mim outro dia, se é assim que o Senhor faz com essas bênçãos que dizem respeito à vida e à piedade, certamente somos tolos por não aceitá-las. Mas não acho que a ilustração seja justa, porque não podemos ver essas coisas que o Senhor tem a oferecer, mas a comida podemos ver. Também não acho que seja uma ilustração justa, porque ela é insuficiente para nos fazer entender essas coisas. Costuma ocorrer com você de achar que viu algo quando na verdade você não viu? A sua visão muitas vezes não o engana? Às vezes você pensa que viu algo que não viu e então novamente você vê coisas que, quando você olha para elas de perto, não são o que realmente parecem ser. Mas a palavra de Deus nunca engana. Portanto, estou muito mais certo das coisas prometidas na palavra de Deus do que se pudesse vê-las. Abre aspas. Portanto, é pela fé,
para que seja pela graça, para o fim que a promessa seja assegurada a todos os descendentes, não apenas para o que é da lei, mas também para o que é da fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Fecha aspas. Romanos 4:16. Abre aspas. As coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Fecha aspas. 2 Coríntios 4:18. Achamos que tudo o que podemos ver está certo e seguro. Portanto, apoderamo-nos de uma casa ou de um terreno ou de alguma outra propriedade e pensamos que temos alguma coisa porque existe em nossa posse algo que podemos ver. Mas na verdade é que as únicas coisas das quais podemos depender são as que não podemos ver. Podemos ver a terra e podemos ver os céus, mas eles vão passar. Abre aspas. Mas a palavra do Senhor dura para sempre, e esta é a palavra que pelo Evangelho vos é anunciada. Fecha aspas. 1 Pedro 1:25. Com o salmista podemos dizer, abre aspas, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra seja removida e as montanhas sejam carregadas para o meio do mar. Ainda que as suas águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem com a sua braveza. Fecha aspas. Salmos 46, de 1-3. Podemos dizer isso? Irmãos, essa hora está chegando. A terra vai cambalear de um lado para o outro como um homem bêbado e será removida como uma cabana, e as montanhas irão pular e passar para o oceano. Isso vai acontecer, e haverá algumas pessoas naquele momento que se sentirão perfeitamente calmas e confiantes. Mas com elas não estarão pessoas que nunca aprenderam a dizer que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com seu propósito. O homem que duvida de Deus agora duvidará dele depois. Abre aspas. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo habitará sob a sombra do Todo-Poderoso. Fecha aspas. Salmos 91, 1. Abre aspas. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Fecha aspas. Romanos 8:32. Essa promessa inclui tudo. Abre aspas. Portanto, nenhum homem se glorie nos homens, pois todas as coisas são suas. Seja Paulo, ou Apolo, ou Cefas, ou o mundo, ou a vida, ou a morte, ou coisas presentes, ou coisas por vir. E vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Fecha aspas. 1 Coríntios 3, de 21-23. Isso não está no futuro. Todas as coisas são suas, nesse exato momento. Tudo é nosso e, portanto, podemos dizer como o salmista, abre aspas, as cordas me caíram em lugares aprazíveis. Sim, tenho uma boa herança. Fecha aspas. Salmo 16, 6. Sim, temos tudo. Somos filhos do Rei, do Altíssimo. Que diferença faz se as pessoas nos rejeitam? Na verdade, Deus é o único a quem nossa vida pertence e Ele nos conhece como seus. Portanto, se os homens nos censurarem e perseguirem, a única coisa que podemos fazer é ter piedade deles e trabalhar por eles, pois eles não conhecem as riquezas da herança. Abre aspas. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Fecha aspas. Romanos 8:33. Bem, há um que certamente fará isso. Seu nome é Satanás. Aqui está um testemunho sobre ele. Abre aspas. E ouvi uma grande voz que dizia no céu: agora é vinda a salvação e a força e o reino de nosso Deus e o poder de seu Cristo. Porque foi derrubado o acusador de nossos irmãos que os acusava diante de Deus de dia e noite. Fecha aspas.
Apocalipse 12, 10. Sim, Satanás é o acusador dos irmãos. Ele tem feito isso dia e noite e ainda está fazendo isso, lançando todo tipo de acusação contra os eleitos de Deus. Mas ele está abatido e agora vem a salvação e a força, o reino de Deus e o poder de seu Cristo. Cristo tem todo o poder. Como isso é bom! Mas diz uma pobre alma desanimada e desencorajada, abre aspas, eu creio em tudo isso e confessei meus pecados e creio que Deus é fiel e justo para perdoá-los e purificar-me de toda a injustiça. Mas esses pecados continuam surgindo diante de mim o tempo todo. Fecha aspas. Você tem certeza de que é Satanás que os traz à tona? Esse é um ponto importante, pois se você tiver certeza disso e esses pecados surgirem, você deve ser uma das criaturas mais felizes do mundo. Por que Satanás traz essas coisas à tona? Porque ele é o acusador dos irmãos e ele é um falso acusador, e ele é um mentiroso e o pai da mentira. Portanto, se Satanás trouxer esses pecados à tona e acusá-lo, então você sabe que eles estão perdoados, porque ele nunca os teria trazido à tona se não tivessem sido perdoados. Ele não poderia dizer a verdade se tentasse, e a menos que seus pecados tivessem sido perdoados, Satanás nunca os mencionaria, nunca no mundo, porque ele teria medo de que você os confessasse e eles fossem perdoados. Bem, outra questão. Não sei, talvez não seja Satanás. Deve ser Deus. Não, é Deus quem justifica. Se Deus justifica, ele não pode condenar. Quem tem o direito de condenar, senão Deus? Ninguém. Deus apenas é o juiz. Então, não há outra alma que tenha o direito de condenar, exceto Deus. Ele nos mostra os nossos pecados e nós os confessamos e nos entregamos a Ele e Ele nos justifica, e nele não há mudança nem sombra de variação. Portanto, quando Ele justifica, quem há no universo que pode condenar? Quem vai fazer isso? Satanás. Mas o que temos nós a ver com ele? Se apenas dermos mais crédito à verdade de Deus e menos às mentiras de Satanás, será melhor para nós. Abre aspas. Quem é aquele que condena? É Cristo que morreu, sim, que ressuscitou dentre os mortos, o qual está até mesmo à destra de Deus, que também intercede por nós. Fecha aspas. Romanos 8, 34. Quem vai nos condenar então, visto que Deus justifica e Cristo morreu e ressuscitou como penhor dessa justificação? Cristo morreu e ressuscitou, e agora está à destra de Deus para interceder por nós. Você não vê que não há uma possível brecha deixada para o desânimo do cristão? Há um momento em que Deus traz os pecados à nossa consciência, mas é quando eles não foram confessados. Essa é a única vez. Mas é o Consolador que convence do pecado. Portanto, ele nos consola a cada momento, mesmo quando nos lembra dos erros que cometemos. Então, quando Deus me chamar a atenção para os pecados que não confessei, agradecerei a Ele pelo consolo. E quando Satanás os trouxer à tona novamente, louvarei a Deus novamente, pois se não estivessem perdoados, Satanás nunca os traria à tona, mas se foram confessados, foram perdoados. Em Cristo a misericórdia e a verdade se encontram. A mesma mão que mantém a lei, mantém o perdão também. Irmãos, lembrem-se disso, que quando a lei foi proferida no Sinai em tons de trovão, estava nas mãos de um mediador, sim, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a mesma mão que mantém a justiça e que condena o pecado, segura também o perdão. Graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Abre aspas. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos mortos o dia todo. Somos considerados ovelhas para o matadouro. Mas
Em todas essas coisas somos muito mais do que vencedores por aquele que nos amou. Fecha aspas. Romanos 8, 35, 36. Essa ideia de muito mais, que é tão destacada no capítulo 5, é encontrada novamente nestes versículos. Muitas vezes ouvimos a expressão, abre aspas, se eu puder apenas entrar nos portões do céu, ficarei satisfeito, fecha aspas. Estou muito grato por não termos que simplesmente entrar como se quiséssemos pedir desculpas por nossa presença depois de estarmos lá. Por que não? Porque ele prometeu que, abre aspas, uma entrada vos será abundantemente ministrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fecha aspas. 2 Pedro 1:11. Abre aspas. Temos inimigos para enfrentar. Fecha aspas. Diz alguém. Não fale sobre eles ou suas provações e tentações, mas fale sobre o poder de Cristo. Todo o poder foi dado a ele. Então, quando lutarmos, vamos lembrar que não é uma batalha equilibrada, mas lutamos uma luta de fé, e o poder é dado a nós pelo qual podemos ser mais do que vencedores por aquele que nos amou e se entregou por nós. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quem são os vencedores? Eles são aqueles que obtiveram a vitória. Abre aspas. Nós lutamos não contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual nos lugares altos. Fecha aspas. Efésios 6:12. Não é contra a carne e o sangue que estamos lutando, portanto, a carne e o sangue não têm importância na defesa. Então, como enfrentamos o inimigo? Abre aspas. Lute o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna. Fecha aspas. 1 Timóteo 6:12. A questão da vida surge novamente. Aspas. Tome posse da vida eterna. Fecha aspas. O único poder que pode resistir ao mal é o poder de uma vida eterna, e aquele que tem o Filho tem essa vida. Devemos combater o bom combate da fé. O que é fé? Confiar no outro. Se eu lutar com meus punhos, quem luta sou eu. Se eu luto a luta da fé, outra pessoa estará lutando por mim e eu estarei recebendo o benefício. Somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, como é isso? Cristo lutou, não foi? Sim, ele lutou frente a frente com Satanás agora na terra. Ele derrotou Satanás e todo o seu exército e derrotou toda a força e domínio, pois ele foi colocado acima de todo principado e poder e força. Note isso, essas são exatamente as coisas contra as quais lutamos. Quão grande foi a vitória de Cristo sobre elas? Abre aspas. E, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Fecha aspas. Colossenses 2:15. Portanto, Cristo enfrentou esses mesmos inimigos contra os quais temos que lutar, e ele triunfou sobre eles e os derrotou. Ele obteve a vitória sobre eles. Qual é o resultado? O que sempre deve ser o resultado quando uma batalha foi travada e um lado conquistou o outro completamente? Paz. Satanás não cedeu, então o Salvador conquistou a paz. Aspas. Ele é a nossa paz. Fecha aspas. Efésios 2:14. Abre aspas. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o seu coração, nem se atemorize. Fecha aspas. João 14:27. Assim como ele nos deu sua paz, e a paz segue a vitória, então a vitória já foi obtida. E se temos Cristo, essa vitória já é nossa. Simplesmente tomamos posse da vida eterna de Cristo, e isso é feito tomando posse de sua palavra,
que é espírito e vida. Assim, introduzimos Cristo em nossos corações e assim temos Cristo e a vitória que Ele conquistou para nós. O grande problema conosco é que às vezes temos medo de que Cristo obtenha a vitória. Por quê? Temos algum pecado querido que não queremos abandonar. Estamos dispostos a pensar que todo o resto deve ser abandonado, menos esse, e por isso temos medo de que Cristo obtenha a vitória e que esse pecado tenha que ser abandonado. Pense nisso. Chamamos Cristo para nos ajudar a derrotar nosso inimigo e, quando ele chega, nos encontra do lado do inimigo. Mas se abrirmos mão de todas essas coisas, Cristo nos dará algo que é infinitamente melhor. Quando decidirmos, com base na palavra de Deus, que tudo o que Ele tem para nos dar está em Cristo, que Ele é a plenitude daquele que preenche tudo em todos, perceberemos que as coisas escassas desta terra não valem a pena ter em comparação com o que nos será dado. Em 1 João 4, 2-4, temos referência aos espíritos malignos contra os quais temos de lutar, e esta garantia é dada aos filhos de Deus. Abre aspas. Filhinhos, vós sois de Deus, e já os vencestes, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Fecha aspas. 1 João 4:4. Assim, como Eliseu, sabemos que aqueles que são por nós são mais do que aqueles que são contra nós. Esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Acreditamos que Cristo venceu tudo e que, quando o temos, temos tudo, e que não há poder das trevas que possa nos prejudicar. Quando isso é feito, somos crucificados com Ele. Nossas próprias vidas foram entregues a Cristo, mas ainda vivemos. Então, deve ser alguma outra vida que vivemos, e essa vida é a vida de Cristo. Essa é a vida na qual nos gloriamos. Cristo é a nossa vida e Ele tem a vitória e, portanto, nós a temos. Abre aspas. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Fecha aspas. Efésios 6:11. O que significa revestir-se de toda a armadura? Estar em Cristo por completo. É isso que queremos dizer. Ele é a verdade, o Senhor justiça nossa. Calçado os pés com a paz, Ele é a nossa paz. É Cristo o tempo todo. Então tome a espada em sua mão, que é a palavra de Deus, e Cristo é a palavra eterna. Abre aspas. E você está completo nele. Fecha aspas. Colossenses 2:10. Tendo colocado toda a armadura que é Cristo, somos completos nele. Abre aspas. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Fecha aspas. Romanos 13:14. Ele é a armadura, e a armadura é Ele. Assim é que em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou e deu a sua vida por nós. Não há nada que possa tirar essa armadura de nós. Abre aspas. Pois eu estou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas presentes, nem coisas futuras, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura serão capazes de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Fecha aspas. Romanos 8, 38 e 39.